pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é falando das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre um amor incômodo e eu já vou adiantando, não gostei. Deixa eu deixar o livro aqui no cantinho e a gente vai conversar sobre ele. Bom, algumas informações sobre o livro para contextualizar aqui para vocês. Basicamente, ele é da autora Helena Ferrante, foi o primeiro livro que eu li dela, né? Eu escolhi esse livro, eu comprei esse livro, porque aqui no canal tem um projeto de leitura de volta ao mundo, né? Então, através dos livros. Então, eu selecionei alguns livros de países diferentes que eu não tinha o hábito de ler, e apesar de eu ter lido livros de autores italianos, eu decidi uma outra autora, né? Eu li Federico Motta quando eu era adolescente, então tem muito tempo. Então vamos lá na Helena Ferrante, porque ela é muito popular, né? Muita gente gosta dela, já vendeu pra caramba, então eu decidi, vamos de Helena Ferrante. E eu pensei assim, vamos num livro que é pequeno, para o caso de eu não gostar, ainda assim eu ler. Então eu peguei esse daqui. Ele tem 176 páginas, é um livro bem pequeno. Ele foi publicado em 2017 aqui no Brasil pela editora Intrínseca e ele se encontra no gênero drama. Eu classifiquei ele com 2 estrelas. Como eu disse, eu não gostei do livro, gente. Eu vou explicar pra vocês já já, mas antes deixa eu fazer um resumo aqui do enredo. Qual é a história desse livro? Ele vai contar a história da Adélia. A Adélia, ela tem uma relação muito complicada com a mãe dela. E a mãe dela acabou de falecer, ela é encontrada no Rio, né, assim, pela polícia, e tudo leva a crer que ela se desviveu. Então, ela vai lá, ela é a filha mais velha, ela tá na faixa dos 40 anos, então ela vai lá resolver, né, todos os trâmites relacionados ao falecimento da mãe dela. Então, quando ela vai fazendo tudo no automático, né? Como uma pessoa de luto, né, gente? Ela faz as coisas tudo no automático, depois que ela termina o principal, né? Que é a questão do velório, do enterro e tudo mais, ela vai parar pra refletir em tudo, né? Ela vai pro apartamento da mãe dela e ali ela vai arrumar as coisas da mãe dela, ela vai encontrar diversas coisas e ali ela vai começar a ter esses devaneios e lembranças e ter umas atitudes esquisitas ao longo de toda a história. Mas vamos partir do princípio de que ela é uma mulher enlutada. E ela é uma mulher que sempre teve uma relação complicada com a mãe. Para vocês terem uma ideia, ela fala que toda vez que a mãe ia visitá-la, às vezes a mãe dela chegava e aquele hábito, né, de fazer as coisas do próprio jeito. Eu acho que toda mãe é assim, né? Mas a mãe, ela não gostava quando a mãe se aproximava, ela ficava. Se a mãe dela chegasse no quarto dela e ela tivesse deitada na cama, sabe quando a mãe chega no quarto e vai dar um beijo no filho? Que é comum, né? Chega no quarto do filho, vai lá e dá um beijo na filha e tudo mais. Ela congelava quando ela sentia a aproximação da mãe dela, então ela sempre teve alguma coisa ali complicada na relação entre elas. Quando eu comecei a ler o livro, foi algo que eu comentei com as minhas amigas. Eu disse assim, sabe aquela pessoa que você odeia amar? Essa é a relação que ela tinha com a mãe. Ela amava a mãe, mas ela odiava amar a mãe e a relação que elas tinham. Bom, a figura da mãe dela ela sempre teve atrelada a algumas, principalmente a opinião do pai, né? A Adélia sempre enxergou a mãe dela como uma mulher, assim, promíscua até. A mãe dela, ela sofria violência doméstica. Foi casada durante muitos anos, ela teve 3 filhas. E o marido batia mesmo nela, né? Ele era violento. E até um momento que ela vai tomar uma atitude e decide ir embora, né? Finaliza aquele relacionamento, acaba com aquele casamento e vai viver a vida dela. E, obviamente, leva as filhas junto, né? Só que isso não significa que a influência negativa da violência não tenha gerado algo dentro das filhas, principalmente na Adélia. Então, tudo aquilo que o pai dela falava,
que o pai dela era um cara assim, obcecado no nível assim, tipo, a mãe não podia dar um sorriso pro atendente, pro padeiro, que ele achava que a mulher tava querendo alguma coisa com o cara, sabe? Fui na padaria comprar um pão, agradeci com um sorriso, muito obrigado pelo pão ao padeiro, que nem a gente faz por questão de educação. Não, ela tá fazendo isso porque ela quer o cara. Na rua, se ela tratasse alguém bem, era a mesma coisa. Então, esses são os pensamentos da... Essa é a visão da Adélia. E, novamente, é uma mulher que está em luto e que tem um peso traumático sobre a vida dela, por conta de questões que aconteceram com ela no passado. Então, ao longo do livro, né, desse período ali que ela vai ficar e organizar as coisas da mãe dela, eu acho que o livro se passa em 2 dias, ela vai reencontrar algumas pessoas. A primeira pessoa, obviamente, é o tio, com quem ela tinha uma relação assim distante, mas amigável, e ele vai ajudá-la, né, nessa questão da organização das coisas da mãe. Mas ele também é um cara assim muito machista, não tem outra palavra. Ele fala da mãe, da irmã, como se ela também fosse uma mulher muito promíscua, como se ela merecesse até em alguns momentos a violência que ela sofreu. A Adélia vai reencontrar com o pivô, né, da primeira situação assim violenta que a mãe dela viveu ali com o pai, né, violência mais pesada e grave. Ela vai encontrar com esse cara que é o Caserta, né, que é uma figura emblemática também na história da família. E aí tudo vai se desenvolver, né, envolvendo essas pessoas e até mesmo o pai da Adélia, né? Ela vai reencontrar com ele, vai ter um momento ali com ele. E o livro todo, gente, é um livro, agora já falando da minha visão. O livro todo é um livro bem incômodo, um amor incômodo. Se era pra incomodar, esse livro me incomodou pra caramba. Primeiro, assim, como eu tô batendo nessa tecla, a Adélia não é uma personagem confiável. Então ela tem traumas que a gente vai descobrir no final do livro, e tem questões mal resolvidas com a mãe dela, que ficaram aí aberto, e depois que a pessoa morre, não tem pra onde você correr, né? Não tem mais como você resolver aquilo dali com aquela pessoa. Você pode resolver consigo mesmo, mas com aquela pessoa não. Então a Adélia, ela tem questões mal resolvidas com a mãe, e que nessa reconstituição de passos ali da vida antiga que elas levavam, ela vai tentar entender e tentar fazer as pazes com isso, com esses momentos. Ela vai atrás desse Caserta, vai tentar entender qual era a relação dele com a mãe, a realidade da relação deles, vai encontrar novamente com o pai, vai reviver momentos. Ela vai na antiga casa onde eles moravam, e ali no final a gente vai entender tudo o que aconteceu com ela e por que ela se tornou a pessoa que ela é. Basicamente, gente, ela... Agora eu acredito que será um spoiler pra vocês. Basicamente, ela culpava a mãe por uma questão que aconteceu com ela na infância. Então ela sentia a falta da proteção, então, da mãe, né? Então ela vai jogar a culpa pra essa mulher, sendo que a culpa não é totalmente da mãe. Eu acho que nem é culpa da mãe. Ela vai preferir ter essa visão da infância, né, de uma mulher que se importava apenas com ela mesma, que era uma mulher promíscua, que não se importava com a família. Só que tudo isso é uma visão contaminada do relacionamento com o pai, né? Que o pai falava essas coisas e não era bem a realidade. E ao longo do livro a gente vai entender tudo isso, né? É um livro, assim, gente, que vai beirar o delírio. Em diversos momentos a gente vai ver essa mulher assim, desnorteada, né? Sem saber muito bem como agir, o que fazer. Ela vai ter ali encontros com diversas pessoas, vai tomar atitudes muito fora da casinha. Mas a gente perdoa isso pensando realmente, né? É uma questão do luto que deixa a pessoa bem desnorteada. E cada pessoa, ela lida com o luto de uma forma diferente, né? E entendendo que ela tem questões mal resolvidas com a mãe, a gente entende o porquê dela agir assim.
poxa, Bárbara, interessante a história e tudo mais, é sensível e tudo mais, é complicado, beleza. Mas ainda assim não foi um livro que eu consegui me apegar e não consegui ter esse tipo de empatia pela personagem. No final eu entendi muita coisa, mas eu acredito que ela colocou a culpa na pessoa errada. E eu acho, gente, sendo bem sincera aqui com vocês, que esse livro ele vai funcionar melhor com pessoas que talvez tenham algum tipo de questão mal resolvida familiar, no núcleo da família. Talvez não se dê muito bem com os pais, com a mãe principalmente. Talvez esse livro funcione e converse melhor e gere empatia nessa pessoa. Não é o meu caso, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe, com os meus pais no modo geral, né? Tanto com a minha mãe quanto com meu pai. A gente tem um relacionamento muito bom. Então, vendo a Adélia tratando a mãe dela daquele jeito, me causou um pouco de revolta, né? E vendo o peso das responsabilidades que ela jogou pra cima daquela mulher, também me revolta. Por exemplo, ela fala assim: ah, a minha mãe sempre usava a mesma roupa, ela fazia isso, fazia aquilo outro, e ela usava aquela roupa para impressionar os caras e tudo mais. Depois a gente vai entender que na verdade ela utilizava uma determinada roupa que ela mesma costurou para se fazer apresentável nas situações em que ela estava trabalhando. Ela era uma costureira. Ela trabalhava para pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco mais alto. Então ela não poderia chegar em determinados lugares de qualquer jeito. E ela não era uma mulher que tinha muito dinheiro. O pai da Adélia, ele não botava dinheiro em casa. Ele era um artista que ele vivia assim na sorte, contando mesmo com a sorte. Vendia alguns quadros e às vezes não vendia nada, né? Então quem ralava mesmo dentro daquela casa era a mãe da Adélia. E ela fala assim, principalmente dessa roupa, né, que depois vai ser muito importante no final do livro, mas essa roupa era a roupa que ela costurou e recosturou diversas vezes. Quando a roupa ela estava muito desgastada, ela ia lá e dava um jeitinho, colocava alguma coisa. Então, a princípio, você vai com essa visão de que ela é uma mulher terrível, é uma mulher interesseira, não sei o que, não sei o que lá. E é totalmente distorcido. Então, conforme o livro vai se desenvolvendo e você percebe isso, eu parei de ter qualquer tipo de empatia com a Adélia. Eu não consegui, de verdade, gente. O livro ele foi me revoltando, me revoltando. E conversando depois com outras pessoas sobre o livro, eu entendi que é um padrão da autora falar sobre relacionamentos, principalmente entre mãe e filha. Aí vai entender, né? Ela às vezes está externando algo da vida dela mesma, que é comum, né? A maioria dos livros são autores externando momentos próprios, né? Mas assim, não foi algo que me tocou e funcionou para me gerar incômodo. Eu não gostei do livro. Eu não indico o livro, eu não. Eu acho, tá me faltando até palavras para explicar o quanto eu desgostei dele. É um livro que vai tratar de temas muito, muito sérios, muito pesados, mas ainda assim ele não conseguiu gerar em mim aquilo que precisava ter sido gerado. Principalmente quando eu entendi o quão distorcida era a visão dessa filha e muitas das vezes até ingrata com a mãe, com a própria mãe. Então, pra mim foi e o que ela a situação quando se explica ao final da história gerou ainda mais revolta, porque ela vai relembrar um fato da infância, vai trazer para o presente, vai reviver aquilo dali no presente, dentro da loucura dela, né? E a gente vai entender qual foi a realidade, qual foi a situação mesmo que aconteceu, né? E que ela vai jogar a culpa pra cima da mãe dela, o que é muito injusto. Mas, e por conta disso eu desgostei ainda mais do livro. Eu não consegui gostar da Adélia como personagem, eu não consegui gostar da história. É um livro que me fez ter assim, nossa, os homens dentro dessa história, eles são nojentos. Até os personagens assim que são passantes de rua, sabe? Uma cena ali bem grotesca.
Não sei se é a realidade da Europa, se é a realidade da Itália, mas a autora italiana, ela retratou isso, né? Mas ela passando na rua, os caras mexendo com ela, mas mexendo assim num nível grotesco, sabe? E nojento. E eu fiquei assim, oh, meu Deus, se isso daqui é uma propaganda, jamais seria uma propaganda a favor do país, né? Porque se dependesse desse livro, eu nunca visitaria a Itália. Mas assim, é um negócio assim complicado. Não sei se é a realidade, eu não posso afirmar sem sombra de dúvidas, mas assim, foi um livro que me fez principalmente sobre as pessoas, né? O tio dela é um cara péssimo, o pai dela é outro também. Esse Caserta é um cara muito esquisito, nojento também. Então a gente não tem nenhum personagem ali dentro dessa história que seja que pessoa bacana, sabe? Que gente fina não tem dentro dessa história, gente. E o final do livro é uma tentativa de redenção, um relacionamento que já estava acabado. Afinal, uma das pessoas morreu. Eu novamente reafirmo, não indico a leitura dele. Eu não lerei nada tão cedo da Helena Ferrante, ainda mais pensando que todos os livros dela, principalmente o mais famoso, também é dentro dessa temática. Então eu não tenho a menor vontade de ler algo a mais da autora. Eu acredito que fechei por aqui e esse livro provavelmente irá para o sebo em algum momento da minha vida, quando eu for visitá-lo novamente. Vou ver se eu faço uma troca dele lá pelo sebo. E é isso, galera. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Se você já leu algo da autora, não deixe de comentar aqui comigo, deixa aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber a sua opinião e conhecer aí o que você achou do livro. Se você gostou também dessa resenha, não deixe de deixar aí o seu comentário para a gente bater um papo sobre ele mais profundo, certo? Já tem resenha desse livro lá no blog, você pode ir lá e ver a resenha mais completinha escrita, tá bom? E eu vou ficando por aqui, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações, tá bom? Me aguarde que muito em breve eu volto com muito mais pra vocês. Um beijão. Tchau!